Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse aqui é um programa de entrevista. Nós temos aqui o privilégio de receber diversos convidados falando sobre assuntos que realmente você gosta, aprecia e curte, compartilha com seus amigos. E o tema de hoje é a arte de se tornar um profissional cobiçado. É sobre isso que a gente vai falar nesta edição. Lembrando que o programa Consciência Próspera ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo, você pode conhecer um pouco mais nesse site que está aparecendo aí na telinha. Na parte técnica, contamos com Alexandre Ferreira, fazendo aí a mágica acontecer. Alexandre Ferreira do Ale Production. E também com o apoio da Francesca Oberti, da J. Santos Imóveis, da Zona Sul de São Paulo. O programa Consciência Próspera recebe então uma das autoras do livro A Arte de se Tornar um Profissional Cobiçado, que é a Débora Martins. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Samuel. Obrigada pelo convite e finalmente conseguimos marcar. É verdade, pessoal. Ela precisou fazer um filho para depois vir ao nosso programa, mas está aqui agora. O filho está com quantos? 5 meses. 5 é meses. A Sara já está. A Sara já está com 5 meses. E ela é uma criança cobiçada lá em casa? Olha, com certeza, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. É uma criança que veio um pouco mais tarde, então, quando ela chegou, eu tinha completado 37 anos, Sim. Então é a questão das escolhas. Então é um dos pontos que a gente vai falar. Para se tornar um profissional cobiçado, você precisa definir prioridades, fazer escolhas, né? Isso é um dos pontos principais. E qual é o segredo? O que é preciso para se tornar um profissional cobiçado? Bom, na verdade não existe assim um segredo, existe Sim. um conjunto de fatores que contribuem para que uma pessoa se torne cada vez mais cobiçada. Certo. Por quê? Se eu disser, eu estou sendo injusta se eu disser assim, a pessoa precisa trabalhar o seu vocabulário, precisa ser um bom divulgador da sua imagem, precisa trabalhar o seu marketing pessoal. No entanto, e os outros atributos? Então, ela precisa ser uma pessoa comprometida, comprometimento é a chave do êxito. Então, ela precisa também ser uma pessoa que circula, que está bem informada, que sabe se relacionar, que mantém um bom network. Então, ou seja, um conjunto de fatores que, se a pessoa estiver com a mente aberta, com o coração tranquilo e disposta a crescer, sim, ela se torna um profissional cobiçado. Olha que bacana. E você faz um trabalho muito grande relacionado com atendimentos, né? Faz muitos anos. E o que mudou do atendimento que era feito anteriormente para o que acontece ou quais necessidades atuais em relação ao atendimento ao cliente? Isso. Então, Samuel, a minha carreira Sim. agora, esse ano eu completo 16 anos 16 de carreira. Anos. Isso. Só na área de atendimento ao cliente. Então, a gente pode chamar de excelência no atendimento, serviço de atendimento ao cliente, mas, na verdade, atendimento é relacionamento. Então, todas as vezes que eu me coloco à disposição para atender um cliente, para lidar com esse cliente, eu estou gerenciando o relacionamento, gerenciando emoções, tenho que trabalhar o saber ouvir, a empatia. Então, o que tem mudado de alguns anos para cá? Sim. Que o nosso cliente, ele está cada vez mais exigente, mais conhecedor dos seus direitos, é bombardeado de ofertas miraculosas, de bons negócios o tempo todo. Então, o mercado, ele busca cada vez mais profissionais que estejam dispostos a quê? A interagir com esse cliente de forma adequada, sabendo ouvir e se colocando à disposição. Ok. Aí nós temos aí um profissional, então, por exemplo, um profissional que lida com um processo de venda. Aí ele passa por diversas situações complicadas, por exemplo, pode ser que ele no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele vive uma situação difícil. Como é que ele pode manter o controle em relação ao cliente se a sua vida pessoal lá está meio desorganizada? Isso é possível? Bom, ele precisa arrumar a casa primeiro. E até a gente pode falar um pouquinho, Samuel, Sim. sobre inteligência espiritual. Então, é uma das perguntas que está na pauta. Ah, que ótimo! Então já vamos nos adiantar aqui. É preciso trabalhar a inteligência espiritual, a terceira inteligência. Ou seja, eu tenho problemas, eu tenho várias, né? Eu tenho a minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida social, minha vida afetiva. No entanto, eu preciso produzir, porque se eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair, eu não consigo sustentar a minha família e etc. Então, o lado profissional é o pilar de tudo.
para que eu possa trabalhar e para que eu possa produzir efetivamente, eu preciso trabalhar essas questões. Então, eu tenho que aprender a bloquear essas energias. Então, quando vem um cliente, eu tenho que saber o que é meu e o que é do cliente. E como é que a gente faz isso? Definindo limites. É o aprender a dizer não, é o se colocar, é tomar, sabe, uma coisa que funciona muito bem? Nitrato de humildade. Nitrato de humildade. É bom. Vai crescer no mercado isso. Tomar nitrato de humildade. O que é isso? A pessoa precisa também ter uma postura um pouco mais humilde. O cliente vem já armado, eu já vou armado e todo mundo arrogante, nada disso. Então, assim, mesmo que você já tenha falado, respira, para um pouquinho, volta para o centro e aí você pensa, isso que está acontecendo é com aquela pessoa. Eu sou outro indivíduo e eu estou aqui para servir. Então, se colocar à disposição, senhor, eu compreendo, talvez eu não tenha me explicado direito, talvez eu não me fiz entender. Então, ter um pouco mais de humildade para quê? Para se colocar à disposição desse cliente e esse cliente também perceber que ali existe um outro indivíduo que também tem desejos, necessidades, vontades, sente frio, sente calor, tem dívidas e coisa e tal, e que está ali disposto a ajudar. A gente observa que nas empresas atualmente tem uma aceitação até um pouco maior em relação a quando se fala de inteligência emocional, até por diversos pesquisadores e várias publicações que saíram realmente no mercado. Agora, uma das coisas que observou em relação à sua fala, inclusive, da inteligência espiritual, como que é essa aceitação atualmente em relação às empresas e o que você entende como sendo essa inteligência espiritual? Bom, vamos na primeira parte da aceitação das empresas. Eu vejo que muitas, até inclusive dos meus próprios clientes, muitos clientes vêm com bons olhos, mas não necessariamente compram o rótulo do chamado inteligência. Assim como também vamos levar constelações familiares para dentro das empresas, isso é um pouco complicado. Eu acho que se a gente colocar como forma de motivação, buscar a sua automotivação, trabalhar aspectos interiores, mas sem necessariamente falar, olha, nós estamos trabalhando aqui com a sua equipe um resgate da criança interior. Eu acho que isso é um pouco perigoso, Sim. que existe um certo preconceito ainda. Então, eu acho que as empresas aceitam muito bem dentro das dinâmicas de grupo, dentro da sua abordagem, uma abordagem mais espiritualizada, trazendo as pessoas para esse lado, vamos dizer assim, um pouco mais zen, né? O pessoal, vamos respirar, vamos fazer um trabalho agora para que a gente possa se alinhar, né? Vamos dizer assim, e voltar para a linha de frente numa boa. Que legal. E nessa sua linha de frente, numa boa, nessas situações cotidianas da nossa vida, você se considera uma pessoa de sorte? Não, eu sou contra essa palavra assim, sorte. O que é sorte para você? Eu acho que sorte é suor, otimismo, trabalho duro, responsabilidade, né? Então, assim, a sorte acontece. Há momentos que as oportunidades surgem e, olha, se você está preparado, aí que é um encontro, aí que a gente tem sorte. Então, é uma oportunidade, é o encontro da oportunidade com aquele momento de vida que você está preparado. E isso a gente pode chamar de sorte. Olha, dei sorte, estava no momento certo, na hora certa. No entanto, nós podemos criar essas oportunidades, nós podemos criar esses momentos. Só para você ter uma ideia, Samuel, assim que terminou a minha licença maternidade, voltei para o mercado de trabalho, eu lavei todas as minhas roupas, eu falei, olha, tudo limpo, tudo arrumado, as minhas bijuterias, tudo organizado, porque vão me chamar. Porque eu estou preparada. Se a qualquer momento alguém Sim. chamar, eu estou pronta. Então, é isso mesmo, é você estar pronto fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Para tudo. É sair de manhã, respirar fundo e ir à luta. Uma das coisas que as empresas procuram bastante, nós como seres humanos procuramos, porque a gente quer realizar as coisas, quer alcançar nossas metas, quer alcançar os nossos sonhos. Mas como é que a pessoa pode definir metas com qualidade? O que você entende nesses anos todos de mais de 16 anos de trabalho para a pessoa desenvolver a meta com maior qualidade, não ficar perdido também, né? Porque assim, uma das coisas que acontece na nossa sociedade, a nossa sociedade, ela é a sociedade do consumo. Então, você está mal, consuma, você está bem, consuma. Então, essa coisa do consumir, eu preciso ter, então, eu preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu preciso ter plano de saúde, eu preciso ter viagens no final de semana, é o efeito rede social, né? Eu preciso estar feliz o tempo todo. Então, as pessoas vão
vão muito nessa onda. Então, é preciso se desvincular um pouco disso, se desvincular da negatividade, daquelas pessoas que te cobram o tempo todo. É fazer as coisas mais para si, sabe? Olhar mais para si mesmo. Porque eu percebo que há uma competição e coisas que são criadas que, na verdade, não tem nada a ver com aquele indivíduo. Mas ele, por uma moda, por uma onda, ele acaba se deixando levar e, olha, eu preciso disso, mas será que realmente precisa? Definir metas com qualidades é parar um pouquinho, é olhar o que eu realmente preciso, o que é desejo e o que é necessidade. E daí começar a traçar um plano. Então, para comprar uma casa própria, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso parar de comprar. Preciso parar de comprar crédito, preciso estar com o meu nome em dia, né? Não estar com o nome sujo, né? Preciso estar com o meu nome em dia, preciso procurar um lugar, preciso ir atrás de um financiamento, ou seja, quais os passos, definir os passos e definir as prioridades. Quer ter um filho? Ótimo, então você vai ter um filho, você tem condições de sustentar esse filho, você sabe quanto uma criança custa por ano, você sabe quanto você vai gastar de fralda, sabe? Então, assim, não fazer as suas coisas, sobretudo, pessoas que fazem definem suas metas já contando com os outros, contando com a casa do pai, fazer um puxadinho na casa do pai, contando com o aumento que vai sair, contando com a mãe que vai cuidar da criança. Então, assim, aí que é o equívoco, o grande equívoco. Eu preciso fazer metas reais e alcançáveis e não posso abraçar o mundo. E contar com aquilo que tem realmente. Exatamente. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem a condição de formar uma família porque ainda não tem a base para ser uma pessoa independente. Exatamente. E assim, e nesses anos todos, quando a gente fala aqui de carreira, né, de se tornar um profissional cobiçado, eu tenho visto que nesses anos todos, essa mudança aí da virada do século mesmo, e dos últimos 20 anos, que vem acompanhando também o Código de Defesa do Consumidor, eu percebo que a nossa sociedade, ela cada vez mais, ela superestimula a infância, prolonga a adolescência. Então, hoje em dia, a gente tem os adolescentes cinquentões, né? É um crime envelhecer, então você tem que fazer de tudo para ficar bem, né? E ninguém mais morre. Então, e se morre, a gente enterra rapidinho, porque a fila anda. Então, cada vez mais as pessoas estão acomodadas. Então, eu vejo que, comparando com a minha geração, os jovens da minha geração, eles queriam sair de casa, queriam comprar seu carro, queriam comprar sua casa, queriam muito. A sua independência. Exatamente. Hoje eu vejo assim, uma acomodação muito grande. Eu vejo pessoas que estão começando a trabalhar aos 26 anos, que estão começando a pensar em comprar alguma coisa para si aos 30 anos. E assim, em termos de carreira, eles estão muito, já é diferente, já acelerados. Eles já querem entrar nas empresas já com essa característica de eu sou profissional. Isso, eu sou profissional pronto e eu quero ser gerente. Entendi. Agora, você tocou num ponto bem interessante que é relacionado com carreira, é assim, boa parte das empresas vão lá e falar, vou contratar a Débora Martins para levar um programa, um estudo, uma palestra para trazer uma motivação para aquele profissional. E é óbvio, é claro que qualquer programa, qualquer projeto lida com resistências. O que fazer então com lidar com um processo de resistência tão presente, principalmente quando se fala sobre relacionamentos? Isso. Essa resistência, dos últimos anos, da década de 70 para cá, tudo que a gente tinha de material relacionado a desenvolvimento humano, tudo isso mudou demais. Mudou porque a geração Y, esse próprio comportamento que eu citei agora há pouco, então a gente precisou estudar, parar e pensar, olha, o que eu vou fazer para que essas pessoas prestem atenção no conteúdo, para que elas vejam que isso é um benefício para o próprio crescimento pessoal e profissional. Então a gente teve que repensar essas estruturas até de ensino, a abordagem andragógica e tudo mais. Então hoje essa resistência é quebrada da seguinte forma, fazendo acordos. Então, hoje a gente vive uma era onde os alunos, vamos dizer assim, os profissionais dentro das empresas, são muito mais questionadores, são muito mais impacientes, eles querem cápsulas, eles querem drops, eles querem informações rápidas, onde eles podem utilizar naquele momento, e se não servir, eles recorrem ao guru, o grande Google, né? Então, é fazer acordos, né? Eu trabalho hoje com 2 abordagens, que é aprendizagem significativa e reforço positivo. Aprendizagem significativa, explica pra gente o primeiro ponto. Isso. A aprendizagem significativa, como o nome mesmo diz,
isso que eu vou aprender tem que ter algum significado. Aí você faz o quê? Qual é a metodologia que você utiliza para esse aprendizado ser significativo? Isso, fazendo um acordo. É mais ou menos assim, Samuel. Sim. Fazendo um acordo de você não precisa esquecer o número do CPF para decorar o RG. Ou seja, não tem certo nem errado. Aquilo que você aprendeu há 10, 20 anos atrás, essa informação pode ser útil. Mas vamos experimentar? Que tal a gente pensar uma outra forma de relacionamento? Que tal, a partir de agora, você atender os clientes dessa maneira? Então, por isso que eu trabalho com muita simulação. Simulação, imitar a vida real. Pego a pessoa, coloco ali, me mostra como é o seu trabalho. Sim. E depois eu trabalho com reforço positivo. Olha, esse ponto é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que você deve explorar essa parte, mas essa daqui, que tal a gente fazer o seguinte, deixar isso num canto e em outro momento você vir a usar? É fazer acordos, mostrar para esse profissional que ele pode brincar com o conteúdo que ele tem e fazer aquela escolha, né? Olha, isso faz diferença, é isso que eu vou aplicar. Isso daqui você está falando para o profissional, por exemplo, esse profissional cobiçado de reforçar aquilo que tem de positivo, também vale para, por exemplo, as crianças, o filho, um relacionamento, né? Ver o positivo que está no outro. Talvez, boa parte das vezes, a gente não consegue ver o positivo, ou melhor, não afirma esse positivo e só vê o negativo da outra pessoa. Exatamente. O que acontece com as crianças é uma coisa sensacional, né? A primeira infância, do 0 ao 6, isso é uma gracinha. É uma gracinha, ai, que bonitinho e tudo, né? Aí, de repente, a criança, ela tropeça, ai, o que foi, Dodó? E dá beijinho para sarar. A criança começa a chorar, o que foi, né? É aquela coisa, de repente a criança faz 6 anos, engole o choro, né? Para de chorar, que desenho feio é esse, você já está na escolinha. Então vem uma série de cobranças nessa criança que de repente é uma gracinha e daqui a pouco ela é cobrada com o status de criança, daqui a pouco pré-adolescente, daqui a pouco adolescente, daqui a pouco adulto, e não dá um tempo para esse indivíduo pensar, né? E fazer as suas escolhas. Então é importante, quando a gente fala de reforçar positivamente, você que é pai, que é mãe, né? Começa a fazer esse exercício em casa. Então, assim, o filho fez um café, ficou ruim. Parabéns que você fez o café, é isso mesmo. Vamos experimentar que, olha, precisam um pouquinho menos de açúcar, né? Não falar, tá apaixonado, o que é, né? Como algumas mães fazem, né? Então, assim, eu posso falar qualquer coisa para qualquer indivíduo, né? Posso falar sinceramente, inclusive, mas desde que eu fale com um jeito, eu comece a trabalhar o lado emocional, né? Eu vou ferir essa pessoa, eu vou agredir essa pessoa se eu trabalhar dessa forma. Então, qual é o outro caminho? E começar. É relacionamento. Essa é a chave do sucesso. Muito bem. E agora você está com uma série de dicas, né? Dicas de ouro, inclusive para quem acompanha o Facebook, depois você entra aí no site da Débora Martins e busca lá o Facebook da Débora Martins, uma série de dicas, né? E uma das dicas, me parece que era relacionado com essa questão do relacionamento. E também tem a ver com o seu novo livro que vai sair em breve, é isso? Isso. Fala um pouquinho dele. Do que vai tem novidade aí a caminho. Novidade a caminho. Além da filha, da Sara, vai ter mais outro filho que vai nascer, que é um livro. Eu já participo de 3 livros. Eu fui eleita entre os 30 mais em atendimento e vendas e os 30 mais em motivação do Brasil. E agora a arte de se tornar um profissional cobiçado. E eu vou lançar o meu novo livro, né? Que esse é só meu, não compartilho com ninguém, que são dicas, né? Dicas são conselhos despretensiosos, né? É aquela coisa ao pé do ouvido, assim, que de repente eu posso utilizar nesse momento, mas daqui a pouco eu posso pensar, respirar e ter um novo olhar, né? Então as dicas, elas realmente valem ouro quando são dicas experimentadas. Porque eu vou te falar uma coisa, Samuel. A pessoa, ela só pode falar sobre superação quando ela passa por uma situação ruim, quando ela consegue ser resiliente, ela consegue se elevar acima do sofrimento. Eu acho muito estranho quando uma pessoa fala de superação e a maior superação da vida dela foi pegar um metrô lotado. Então, eu acho que é aí que está o grande segredo, sabe? Assim como no livro, né? No livro, todos os profissionais aqui que participam, Marlene Blanc, a Luciana Oliveira, o Edvan Silva, querido, todas essas pessoas que participam são pessoas que têm histórias de vida, que sofreram, que foram lá e se superaram para poder contar pra gente como que é ser um profissional cobiçado. E qual foi a sua grande superação? Bom, eu passei por várias situações muito difíceis, entre perdas de familiares, perdi irmão, perdi pai, perdas significativas. E uma que me tocou bastante foi a questão da falência.
né? Um dia, em 2001, nós simplesmente falimos. E agora, né? O que a gente faz com esse monte de computadores, com essa sala, com essas contas todas? O que a gente tem que fazer? Enfiar a viola no saco e ir embora, né? Eu acho que foi uma das situações que hoje está vendo. Hoje a gente ri. Mas na época, assim, você ter funcionário, que inclusive grávida na época, né? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todo mundo te ligando. E aí você fala assim, acabou. O que a gente tem que fazer? Começar tudo de novo, né? Então, você se vê mais do que desempregado, você se vê falido. E com a falência, uma série de sentimentos ruins despertam em você. Porque eu, por exemplo, vendo motivação. Então, como que eu ia vender motivação para alguém se eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus? Então, foi uma situação muito difícil em 2001. E que nós falimos e depois conseguimos resgatar, né, tudo de bom e pensamos, não, são só móveis, são só contas, é um momento de vida que vem com uma lição, um aprendizado e daqui para cá a gente vai cometer novos erros, não vai cometer os mesmos erros. Os mesmos não. Novos. Muito bem, está vendo que já está chegando quase ao final aqui do programa, dessa edição do programa dedicado à arte de se tornar um profissional cobiçado pela Interagir, é o nome da editora, é isso? Interagir. Isso mesmo. Interagir. E fala um pouco, e o editor? O editor, Leonardo Pansardes, ele é uma pessoa sensacional, é um companheirão nosso, tem feito vários eventos e tudo mais, e ele, quando pensou nessa obra, ele pensou assim, realmente, quem são as pessoas que podem dar dicas e essas dicas sejam efetivamente positivas, que possam mudar a vida de pessoas, né? Eu acho que se não mudar a vida de ninguém, Samuel, não tem graça. Muito bem. O programa chama-se Consciência Próspera. Para Débora Martins, hoje, atualmente, o que é uma consciência próspera para você? É uma consciência de vitória. Não só a consciência, mas a atitude de vitória. É você levantar de manhã, tomar um banho. O meu pai, ele já é falecido, ele batia na porta do quarto da gente, a criançada, nós éramos 4 na época, e falava assim, cambada, vamos levantar, jogar água fria no rosto e vamos trabalhar, né? A minha mãe, ela fazia qualquer coisa, eu vendia crochê, fazia qualquer tipo de serviço, para quê? Né? Para trazer o sustento. Por quê? Porque era coisa da garra, da energia, e isso a gente passa, DNA, né? A gente acaba passando para os nossos filhos, e a gente acaba passando para quem está perto da gente também. Então, assim, uma consciência próspera, ela tem tudo a ver com atitudes de vitória, você olhar o mundo com uma atitude mais otimista, né? E saber que dificuldades acontecem, mas que uma hora passa. Vocês viram, amigos? Ela também passou por grandes dificuldades, se tornou um profissional cobiçado no mercado, um dos 30 mais em motivação, em 30 mais em atendimento, e está aí vivendo a sua experiência de consciência próspera na vida, né? A gente está agradecendo já aqui a Débora Martins pela oportunidade de estar aqui com a gente no programa Consciência Próspera. De coração a gente agradece. Muitas felicidades, muitas alegrias no caminho. E peço que você deixe a sua mensagem final para o nosso amigo internauta. Bom, internauta, a minha mensagem é que você busque no seu interior o seu melhor. Então, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, se você pensa em pedir a conta, se você pensa em separar, seja o que for o momento da sua vida, pare um pouco, respire e procure se conectar consigo mesmo, né? Olhar para dentro de si e saber de tudo que você tem de bom, de todas as suas capacidades e que tudo isso vai passar. E, sobretudo, que você trabalhe o seu lado profissional, que é de onde vem o sustento, e seja um profissional cobiçado. Muito obrigada. Muito bem. Olha aqui, a arte de se tornar um profissional cobiçado. Leonardo Pansardes é um da editora, Débora Martins, e vários outros autores, Marlene Blanc, entre outros. Entra no site, acessa, procura um pouco mais sobre o livro. Agradecemos aqui a participação de você também, internauta, que está acompanhando a gente. Se você gostou dos assuntos aqui, dos temas abordados no Consciência Próspera, curta, compartilhe com seus amigos, divulgue e motive para que eles tenham um ótimo dia, cheio de alegrias e cheio de cobiça de outras pessoas. Como é que está sorrindo assim também, por que está alegre também, e motive também. Então, beijo de luz para você e aguardo você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!